Olá, seja bem-vindo ao mais um programa O Consultor Responde. O Consultor Responde é um programa de iniciativa do Núcleo de Consultores da Microempa. Esse programa ele foi idealizado para trazer para o público conteúdo, insights e também soluções. Eu sou Indiara Paula Branco, eu sou consultora especialista em processos e hoje eu estou com o especialista em vendas, Ismael Aguiar. Ismael, nos conte, quem é o Ismael? Obrigado, Indiara. Obrigado, prazer estar aqui. Ismael Aguiar é um caxiense nato, né? E vendedor há mais de 25 anos. Opa! Né? Então, isso é o que eu faço já no meu dia a dia há um bom tempo. Gosto muito da área de vendas, vivencio isso, né, desde os meus 18, 19 anos. Agora eu já contei a idade, né? Tá revelando. Estou revelando. Né? Mas é algo que é porque eu entendo que é o relacionamento com pessoas, né? Que acho que vem de encontro ao tema que a gente vai falar aqui hoje, que é a humanização, né, das vendas. Isso aí. Então, hoje o nosso bate-papo, né, então, público, será sobre o tema que tem ganhado força no mundo, né, e vendas é algo que é primordial em qualquer negócio, né, e o tema vai ser, então, humanização no processo de vendas. E já adentrando a isso, Isma, o que significa na prática humanizar o processo de vendas? Legal, vamos lá. Quando se fala em humanização do processo de vendas, Indy, eu vejo o seguinte. Tu pode comprar um produto ou um serviço através da internet, fazendo um simples clique e receber o teu produto ou o teu serviço. E a tua comunicação para comprar isso, ela vai vir de ferramentas digitais ou de robôs, certo, né? Agora, para que tudo isso aconteça, precisou de pessoas. Precisou alguém programar aquela máquina, precisou alguém preparar o produto para levar para o cliente, né? Agora, na grande maioria dos serviços, eles dependem, né, de uma pessoa entender como que é a entrega de cada produto e precisa o desenvolvimento da venda até que esse cliente realmente compre. E quando a gente fala que tem pessoas envolvidas no processo da venda, o fato de humanizar é que a gente precisa entender que antes de pensar em vender, eu tenho um outro ser humano ali do meu lado. Né, do outro lado da mesa, né, ou ao meu lado, eu tenho um ser humano, e esse ser humano muitas vezes ele não é ouvido, ele não é entendido para poder conseguir vender um produto ou serviço. Então muitas vezes a maioria, não totalidade, né, existem vendedores aí muito bons, né, e eu entendo que num grande volume de vendedores, vamos dizer assim, eles acabam focando muito no processo, ou no produto, ou na empresa, ou na qualidade, na estratégia, enfim. E o cliente, muitas vezes, ele fica ali pensando se é aquele produto, se é aquele momento, se é daquela empresa, se é aquele preço. Ele fica se fazendo várias perguntas. Então é como se ele tivesse o cliente na caixa dele, sozinho, pensando em tudo isso, e o vendedor na caixa dele, pensando quanto ele vai ganhar de comissão, qual é a meta desse mês, se é aquele produto ou serviço que ele tem que vender. E aí não há a humanização da venda. Então, certo, quando a gente fala em humanizar o processo de venda, é que em todas as etapas do funil de vendas, né, quando a gente fala sobre processo de venda, a gente entende que existe um processo estruturado. E essa estruturação de um processo, muitas vezes, é o funil de vendas, que tem determinadas etapas, e cada uma delas tu vai envolver a pessoa do teu cliente. Se é uma pessoa, é um ser humano. E se é humano, eu preciso humanizar o meu processo de venda. Eu preciso caracterizar em cada uma das etapas os caminhos para que eu entenda que eu estou falando com outro ser humano. Esse é o processo humanizado. certo.
Tu comentou, né, dessa questão de vendas, de números, que eu acho que isso é uma coisa que remete muito, né? Quando a gente fala de vendas, falamos de bater meta, e às vezes vem também aquela questão do vendedor ser aquele cara insistente, de ficar a todo momento querendo te vender alguma coisa. E isso muitas vezes acaba até, de certa forma, quando o vendedor ele começa a ter essa certa insistência, até afastando, né, quem está do outro lado. Às vezes o cliente até fica um pouco desconfiado de algumas coisas e tudo mais. E então, indo ainda nessa linha, né, de raciocínio, qual seria o primeiro passo ou um dos passos mais importantes que tu enxerga que é importante para uma equipe de vendas fazer, desenvolver, para que se implemente esse processo de vendas humanizada, que essa interação com a outra parte, a outra parte se sinta, de certa forma, mais, não sei se prestigiada é a palavra, mas sinta que realmente não é mais um número, né? Não é só bater uma meta. Sim. Vamos lá. Quando tu coloca assim a situação, vamos pensar o seguinte: tu tem uma equipe de vendas, né, como tu falou, e nós temos os clientes que essa equipe vai atender. Primeiro que uma equipe, ela sempre vai ser gerida por um gestor. Então ali nós temos um ser humano que precisa entender de seres humanos que entregam resultado para ele. Sim. E esses vendedores precisam entender de pessoas. Eu entendo como primeiro passo para humanizar um processo de vendas é os vendedores terem entendimento de perfil comportamental de pessoas. Se o vendedor ele entende de pessoas, ele vai conseguir identificar necessidades, ele vai conseguir fazer uma abordagem, ele vai conseguir realmente linkar a necessidade com a solução que ele tem para entregar. Tudo isso baseado no quê? Na compreensão dele de perfil comportamental de pessoas, que são os clientes. Então, muitas vezes, quando a gente desenvolve treinamento para vendedores, né, nós sempre olhamos assim, primeiro, qual é o perfil comportamental do vendedor? Porque eu preciso primeiro me entender. Se eu não conseguir me entender que perfil comportamental eu tenho, como é que eu vou entender o perfil comportamental do meu cliente? E nunca vai ser o mesmo perfil comportamental do cliente A para o cliente B, do cliente C para o cliente D, nunca vai ser. Tu pode ter repetições. Hoje eu atendi um cliente analítico de manhã e de tarde outro. Mas tu vai ver as nuances dos perfis muito diferentes e aí tu vai trazer a tua essência, a tua capacidade de adaptação a cada perfil para tu conseguir entregar uma solução baseada na necessidade dele e não na tua meta, não no teu produto, não na tua qualidade. Isso é commodity. Eu entendo que produto tu treina, tu aprende sobre o produto. Pessoas, tu também treina, mas tu não vai poder atender um analítico, por exemplo, da mesma maneira que tu atende um afável, né? 2 exemplos, né? O afável, ele quer contar história, ele quer ouvir, ele quer que tu conte para ele uma história linda e maravilhosa desse produto que ele precisa. O analítico, tu precisa saber a bula do remédio. Tu precisa saber detalhadamente características específicas do produto para dar para ele. Mas não adianta tu ficar jogando todas essas informações pro teu cliente se ele não te pediu. Certo. E então, para isso, muitas vezes, tu tem que entender do cliente através dos perfis comportamentais, e isso tu faz com estudo. E aí existem ferramentas e técnicas que se desenvolvem em treinamento de venda para o vendedor aprender a identificar isso. Né? Saber ter uma escuta ativa, saber criar, né, uma boa conexão com o cliente, desenvolver habilidades de saber fazer perguntas. Né? Então, são algumas características que o vendedor precisa ter para que ele desenvolva a humanização da venda. Certo. Olha só que interessante. Enquanto tu falavas, eu me remetia aqui a algumas coisas
que às vezes, eu mesmo já pensava assim, eu já ouvi também muitas pessoas falarem que o cara fala bastante, esse aí é vendedor, é um bom vendedor, né? E daí agora tu comentou, falou de perfil comportamental das pessoas, saber o que perguntar, como abordar. E daí eu te pergunto, num processo de vendas, saber escutar é tão importante quanto saber o que falar, em que momento falar? Principalmente. Indy, pensa o seguinte: quantos ouvidos nós temos? E quantas bocas nós temos? Uma. Gente, pelo amor de Deus, tu tem que não ficar quieto, mudo e calado porque tu tem uma boca e ouvir o cliente. Não seria isso. Tu precisa ouvir mais o teu cliente e falar o essencial que ele precisa ouvir. O que acontece? A maioria dos vendedores sabe o carro ambulante lá do ovo lá, que ele não para de falar assim constantemente? Tem muito vendedor que é assim, sabe? Ele parece um folder ambulante que ele fala tudo que está escrito naquele folder. Muitos fazem isso. Por quê? Porque a ansiedade, né, de querer vender, a ansiedade de bater a meta, a ansiedade de ter comissão, a ansiedade de atender o maior número de clientes, isso é aterrorizante, sabe? Uhum. Mas quando nós temos uma compreensão clara de que para poder atender eu preciso entender, então eu preciso ouvir. Para eu poder ouvir, eu preciso fazer as perguntas certas que eu preciso fazer para o meu cliente, para que ele fale para mim. E uma das partes muito importantes desse processo de ouvir não é somente ouvir a pessoa falando, é escutar, estar presente naquilo que ele está falando. E a maioria dos vendedores não fazem isso. A maioria dos vendedores, eles ouvem o cliente, mas eles estão pensando que eles têm que passar no mercado para comprar o pão, que eles têm que pagar o boleto da conta X, e eles não estão prestando atenção no que o cliente está pedindo. Então eles não escutam. Eles ouvem, mas não escutam. Então, a escutatória, né, assim já diz Rubem Alves, né, tem um texto muito lindo lá que fala sobre escutatória, e eu convido todo mundo a pesquisar e ler esse texto. Tem até um vídeo do TEDx que fala sobre isso. Uhum. Ouvir é diferente de escutar. E escutar é estar presente. Então, muitas vezes, a gente observa que a gente não é ouvido. Eu já tive essa experiência, eu já fui numa loja e eu pedi uma coisa para o atendente. E o atendente, ele ouviu o que eu falei. E ele só virou as costas e saiu andando. Ele me deixou parado. Quer dizer, eu quis ficar parado. Porque eu quis testar o que ele estava fazendo, né? Ele virou as costas e entrou para dentro da loja. Porque é tão irracional o processo de que tu pede uma coisa pro vendedor, o vendedor já vira as costas, tu já entende que é para ir atrás dele, né? Certo. E o que acontece? Não, eu treino vendedores, eu passei por esse processo aí por vários anos, entre treinar e ser treinado. Tu não sabe exatamente para que tu quer, o vendedor não sabe para que eu queria aquela coisa. Ele não sabe em que momento, ele não sabe se realmente eu iria comprar. Ele simplesmente ouviu a coisa que eu queria, ele virou as costas e entrou loja dentro para ir atrás da coisa para me mostrar. Mas ele esqueceu que eu era um ser humano e eu estava ali para falar tudo o porquê que eu queria. Ele não identificou meu perfil, ele não identificou com clareza a minha necessidade, ele não deu um atendimento. Ele só está ali como uma prateleira disponível para expor o que a loja tem para vender. Isso é o que a gente vê na maioria dos atendimentos. Isma, indo ao encontro disso que tu tá falando, até anotei aqui 2 pontos. O primeiro deles, que me gerou agora, é o crescimento de vendas online, ele é alto, né? Sim. Muitos vídeos e tráfego pago e uma série de coisas. O que isso influencia nas vendas? O que esse online ele acaba influenciando e ou prejudicando ou
dificultando ou facilitando quando a gente fala de um processo humanizado de vendas? Eu vejo da mesma forma, sabe? Eu sou a favor da tecnologia, né? Sou Certo. muito a favor da tecnologia, desde que exista essa humanização também junto com a tecnologia. Por quê? Existem vários tipos hoje de sistemas robotizados que respondem, plataformas de comunicação, de venda, né, de divulgação. Tem várias plataformas que a gente conhece aí, né? E-mail, marketing, uma E-mail série de marketing, coisas. panfleto na esquina. Tem vários caminhos para tu vender o teu negócio. Agora a questão é, tudo que envolver tecnologia, tu tem que pensar que por trás dela, quando alguém receber, esse alguém é alguém. Não existe eu colocar o meu celular para vender através de plataformas coisas que eu vendo para vender para o teu celular. Não é o teu celular que vai decidir. Não é o teu celular que vai definir se aquilo é importante. É você quando pegar o celular. E você é uma pessoa. Se a minha comunicação digital ela não estiver alinhada com aquilo que eu vendo e o perfil de público, quem trabalha com marketing já fala, explica tudo isso, sabe? Que existe uma análise de perfis do público que tu quer atingir determinado produto ou serviço, né? Então, tem várias métricas para fazer sobre isso. Da mesma forma que a tecnologia faz as métricas para fazer uma entrega numa comunicação digital, o vendedor ele também precisa se desenvolver com essas métricas, que basicamente são conhecer perfil comportamental de pessoas. Eu preciso entender de pessoas. Não precisa ser nenhum psicólogo, tá, gente? Mas, pelo amor de Deus, tu precisa entender pelo menos quando uma pessoa chega numa loja e ela... Vou pegar um exemplo aqui, tá? Uhum. A pessoa chega numa loja totalmente cabisbaixa, fechada, enfim, e ela pede na farmácia, né? Pede na farmácia lá uma fralda tamanho GG. E o atendente vem atender com a energia dele, né? Sexta de noite, tá louco para ir pra festa, ele tá no uhul, né? Mas ele nem imagina que aquela fralda geriátrica é pro familiar daquela pessoa que está no hospital em fim de vida. Isso tudo é uma coisa que os vendedores não têm noção. Por quê? Porque eles não entendem de pessoas, porque eles não entendem a pessoa naquele momento, eles não fazem perguntas, porque para eles é só um pacote de fralda geriátrica, é só um pacote de fralda GG, né? É só um produto mais vendido na meta do dia. Isso não é venda humanizada. Entende? Uhum. Então é nesse ponto, muitas vezes, claro, peguei um exemplo aqui, mas existem milhões, tá? Eu já vi vendedor que vende carro aí de alto padrão gastar saliva para vender acessórios do carro e detalhes do carro. Mas o cara tinha uma pessoa cadeirante na família. E aquele carro não dava. Não dá. Entende? E aí, indo também nessa linha aqui de raciocínio que deu ao encontro do que eu tinha anotado aqui, meta e humanização. Porque, vamos lá, meta, o número, ele acaba sendo importante até para a sustentabilidade de um negócio, de uma empresa, né? Então, de certa forma, ele é algo importante, daí agora pensando até mesmo na necessidade do vendedor, né? A gente está falando de necessidade do cliente, mas por trás também de um vendedor tem uma pessoa que tem toda uma necessidade, e isso vai se refletir numa meta de vendas e bater algum tipo de meta. Como que a gente consegue relacionar para treinar um vendedor, né? E ter esse tempo entre humanizar, mas ao mesmo tempo bater a meta? Ótimo, perfeito. Boa pergunta, gente, gostei, legal. Porque senão seria só vender e vamos vender e oba-oba e bati a meta, não bati a meta, enfim, mas eu atendi todo mundo que tinha que atender e estou atendendo todo mundo conforme eu devo atender, né? Enfim, tudo Exato. isso. Né? Sempre lembrando que eu devo atender todo mundo como eles querem ser atendidos. Não como nos ensinaram lá atrás, lá que a gente tem que atender, né? Os nossos avós ensinaram assim, né? Tu tem que atender as pessoas como tu gostaria de ser atendido. Não, né? Porque se eu não gosto de ser tocado, por que a pessoa tem que me tocar, né? Então, na verdade, a gente tem que atender as pessoas como elas querem ser atendidas. Eu só faço isso quando eu entendo de pessoas. Mas trazendo para a meta, vamos lá. Pensa assim,
Nenhuma empresa sobrevive se não tiver uma gestão, né, um acompanhamento, né, dos números, do que se está se vendendo, do que se precisa vender para se manter e crescer, né? Todos os negócios são assim. A mesma coisa o vendedor que não tem controle das suas vendas, dos seus atendimentos, do ticket médio dos seus produtos que ele vende, ele não tem como associar quantos clientes ele precisa atender por dia, por semana, por mês, né? Quais são os perfis de clientes que mais trazem resultado para ele, né? Quem que ele deve prospectar, quem que ele deve buscar, né, naquele perfil. Então ele precisa ter métricas sobre isso. E dentro de um processo estruturado de vendas que é humanizado, eu tenho lá estabelecido, talvez num CRM, talvez numa planilha de Excel, enfim, seja o que for, eu tenho lá estabelecido qual é o meu público, quantos que eu tenho que atender, eu tenho uma lista enriquecida para mim fazer contatos, para mim visitar, eu tenho, né, para mim, desculpa, não, para eu, né, tem que corrigir às vezes o português com a matemática, muitas vezes ela não funciona. Mas vamos lá. Eu preciso entender aonde eu estou, para onde eu quero ir e em quanto tempo eu quero chegar. Sabendo isso, eu defino as ações diárias que eu tenho que fazer no meu dia a dia para eu poder chegar no meu objetivo, que é a minha meta. E aqui eu não estou falando coisa de propósito, tá? Tem muita gente que às vezes diz, eu tenho que ter um propósito. Sim, propósito de vida, propósito pessoal, isso cada um acho que tem que buscar, cada um tem que ter, isso é importante. Mas, linkado a isso, o que eu preciso fazer todos os dias para que eu chegue no meu objetivo? Será que eu tenho que fazer 20 ligações? Será que eu tenho que visitar 10 clientes? Será que eu tenho que olhar para a minha lista de clientes que eu já atendi e de repente fazer um contato e pedir uma indicação? Tem várias maneiras, mas em todas elas, o que eu falei agora, existem pessoas. Se eu não entender de pessoas, o meu processo de venda ele não está bem estruturado, eu vou ter dificuldades em algum momento que eu pegar um cliente que não estiver no dia dele, ou um cliente que não tem um perfil que eu estou mais associado. Eu vou ter desafios grandes aí, entendeu? Certo. Excelente. Acredito que todos esses comentários e essa mini aula aqui que tu deste para nós já gerou bastante insight. E a gente sabe que nós, lá da Microempa, o público que tem assistido e interagido conosco, né, de alguns vídeos e conteúdos que a gente tem colocado aí nas redes, existe uma grande parte de pequenas empresas, microempreendedores e pequenas empresas. E para nós pensar, então, já se encaminhando para o final do nosso programa, eu queria te pedir para te compartilhar com esse público, né, que muitas vezes, às vezes não tem também todo um processo robusto, né, muitos vendedores e sistemas e tudo mais. Eu gostaria que tu compartilhasse com ele o que seria um pontapé inicial para essa pessoa que está com essa dificuldade na humanização em vendas. Legal. Bom, não dá para dizer muita coisa em tão pouco tempo, mas eu diria o seguinte: independente do tempo que a tua empresa existe, que o teu negócio existe, ou que tu é vendedor de algo, olhe para a tua carteira de cliente. Olhe para quem tu já vendeu, olhe para quem tu não vendeu. E entenda os motivos que aconteceram a venda ou que não aconteceram a venda. Ali tu vai conseguir identificar perfis. E estude muito sobre isso. Busca na internet, busca um profissional, busca um especialista. Estuda sobre perfil comportamental, olhando para a tua carteira de clientes. Ismael, eu não tenho carteira de clientes. Legal, então vai para o mercado. Qual é o teu segmento, qual é o teu nicho de atendimento. Busca empresa, pessoas dentro daquele nicho que tu atua e começa a entender as pessoas, começa a entender como que elas te recebem, como que elas respondem, como é que elas falam, como é que elas reagem, né, àquilo que tu vai falar com elas. É importante tu entender isso. Feito isso, aí depois vem os próximos passos. Excelente. Muito bom. Eu acredito que todos esses insights que tu gerou, eu também, como uma empreendedora, né, levo muito para o dia a dia, porque na verdade não é algo simples, é algo que também a gente foge, às vezes, da nossa zona de conforto. Então, é uma série de sentimentos e uma série de perfis que a gente tem que lidar, que é com os nossos, com o do cliente. E ainda com tudo isso, todo o contexto que todo mundo está inserido, né? É político, financeiro e tudo mais.
mas foi muito bacana. Espero que tenha gerado muitos insights para vocês, nossos ouvintes, nosso público. Esse vídeo ele vai estar nas redes sociais do Núcleo de Consultores da Microempa, então nos acompanhe lá no Instagram. Se gerou algum insight ou alguma dúvida que você queira questionar, por favor, acesse o nosso perfil, nos questione, sempre que possível a gente vai estar respondendo, ou até gerando algum outro tipo de conteúdo por aqui mesmo. E eu agradeço muito, Isma, acho que foi um baita de um bate-papo, gerou muitos insights, e agradecemos aí então a tua participação. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, público, e até breve. Até mais.